Graças a paz, meus irmãos. Hoje, para mim, é um motivo de muita felicidade por poder estar com os meus irmãos reunidos e cultuarmos ao Senhor de uma maneira especial, que é a maneira que o Senhor guardou para nós. E é um privilégio para todos os santos quando nós podemos nos reunir em torno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queria pedir para que nós pudéssemos nos colocar em pé um pouco. Obrigado. Vamos fazer uma oração? Pai, nós nos alegramos muito, Senhor. Porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de podermos estar em torno da Tua palavra e junto com os nossos irmãos, Senhor. Que privilégio, Senhor. Nós queremos que Teu Espírito Santo possa ganhar um pouco mais os nossos corações nessa noite, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, usa o irmão que vai falar a palavra, também usa os irmãos que vão escutar a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos da distância tão grande que há entre o ouvido e o coração, Senhor. Nós podemos alcançar só o ouvido, Senhor, mas o Teu Espírito Santo é poderoso para pegar as nossas palavras e levar-nos para os nossos corações, Senhor. Por isso te pedimos, nos ajuda, cada irmão aqui, Senhor, nós possamos estar totalmente compenetrados na Tua palavra, Senhor. Que nenhum espírito de distração possa nos distrair, mas que nós todos juntos podemos estar crescendo na graça e no conhecimento que há no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Para isso nós nos encomendamos todos a Ti, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Então nos ajuda nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Eu queria ler com os irmãos na carta de 1 João. Vamos ler o capítulo 2, verso 27. Veja o que diz as Escrituras. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amém? Meus irmãos, nós sempre falamos para os irmãos que os escritos do apóstolo João, tanto seu evangelho como as suas cartas, foram os últimos escritos das escrituras. O evangelho de João, 1 João, 2 João e 3 João. O Apocalipse foi escrito antes dessas cartas e desse evangelho. Nós sabemos que o intuito do apóstolo como eu falava para os irmãos outro dia, está costurando as redes. Ou seja, no primeiro século, já tinha entrado muitas heresias destruidoras no meio do povo de Deus. E João, como o último apóstolo vivo, ele precisa, então, trazer algumas correções para a igreja. E é por isso que quando nós lemos o seu evangelho e suas cartas com essa visão, você vai entender de uma maneira um pouquinho mais profunda. Capítulo 1 de 1 João, ele já está cortando várias cabeças de heresias. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo
estava com Deus. Porque alguns já tinham se entremesclado entre o povo e eles lutavam contra a divindade de Cristo. Então João, como um bom apóstolo, ele vem defendendo a palavra de Deus. E não é de se admirar que aqui ele continua fazendo isso. Você vê, desde 1 João capítulo 1, quando ele diz para nós que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E nós vemos também outra heresia que entrava no meio do povo de Deus, é que um cristão, quando nasce de novo, não peca mais. A doutrina da impecabilidade do crente. E isso vai contra todos os escritos de João, porque João precisa combater essas heresias, né? São heresias que destruíram o povo de Deus e continuam até hoje, apenas com algumas roupagens diferentes. Mas nós nos esbarramos nela diariamente. E temos até amigos que nós amamos que estão, infelizmente, possuídos por essas doutrinas e caíram em laços do inimigo, aonde às vezes não conseguem mais nem sair. E nós vemos a preocupação do apóstolo João, quando ele vai dizer que, se você ler um pouquinho acima aqui no capítulo 2, ele vai falar dos anticristos, de como nós precisamos crescer e desenvolver a nossa salvação. Ele vai falar sobre jovens, sobre filhos, sobre pais. E ele continua dizendo, então, no capítulo 2, verso 27, ele diz: quanto a vós outros, que somos nós recebemos uma unção da parte de Deus. E essa unção, ela permanece em nós e não tem a necessidade de que alguém nos ensine. Mas como a sua unção nos ensina acerca de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, nós precisamos permanecer nele, em Cristo, como a unção nos ensina. Primeiramente porque João também vai dizer aqui no capítulo 2, que alguns do que andavam com ele saíram do meio deles. E João vai dizer assim, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, não teriam saído. E você vê a preocupação do apóstolo, em que a igreja de Deus, os irmãos, que são irmãos verdadeiros, nascidos do alto, eles precisam ter a percepção de escutar a unção que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode me perguntar, o que é essa unção? Um pastor do passado dizia que é muito simples descrever isso. É exatamente assim, uns são e outros não são. Porque essa unção que nós recebemos quando nascemos de novo, e o Espírito Santo vai fazer habitação no nosso espírito. E nós precisamos entender que essa unção é tudo aquilo que o Espírito comunica a nós. Essa unção nos comunica a verdade, nos comunica a permanecer em Cristo, e essa unção também nos capacita a toda boa obra. Por isso que uns são e outros não são. Quem não tem o Espírito Santo de Deus como habitação dentro do seu coração, não é. E os que têm o Espírito Santo de Deus habitando no seu espírito, esses são. Então, há necessidade do nascer de novo para que recebamos essa unção que os santos têm. E essa unção, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Isso é unção. E você pode me perguntar um pouquinho mais e dizer assim para mim, e o que é Espírito? Veja como é interessante. Nós temos um Espírito. Nós cremos que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, totalmente indivisíveis até a morte. Mas por tantas heresias ter entrado no meio do povo de Deus, alguns irmãos eles creem num dualismo, onde o ser humano é dividido só entre corpo e alma. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ainda que respeito a opinião dos irmãos, mas vejo com muita clareza nas Escrituras que o ser humano é dividido entre corpo, alma e espírito. Amém?
E sendo assim, Deus se comunica em nosso espírito. Então você vai entender, explicar bem praticamente para nós, que o Senhor se comunica no nosso espírito. O espírito se comunica através da alma ao corpo e nós exteriorizamos isso que temos através dos nossos atos, das nossas palavras. Então, todas essas coisas, tanto o corpo como a alma, como o espírito, são plenamente úteis à obra do Senhor. Digo isso por quê? Porque muitas vezes escuto irmãos falando que a alma precisa ser totalmente tirada. Você não pode servir o Senhor na alma. Isso realmente é interessante. Mas não é a verdade completa. A verdade completa é que você recebe no espírito, passa pela sua alma e vem para o seu corpo. A alma do homem é totalmente necessária. Só que a alma precisa ser transformada pela lavagem da palavra. Porque a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, elas são enganosos. Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, mais terrível do que todas as coisas. E muitos de nós, às vezes, estamos acostumados a servir o Senhor de uma maneira somente na alma, porque nós não estamos acostumados a receber as coisas no Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. E veja que é por isso que hoje nós temos fizemos tantas coisas no meio do nosso culto. Você vê louvores e ministérios, e são tantas coisas para mexer na sua alma. E quando essas coisas mexem na sua alma, você começa a servir o Senhor de uma maneira almática e não espiritual. E Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer, andeis no Espírito. Porque se nós não tivermos essa sensibilidade de saber quando o Espírito Santo fala no nosso espírito, nós vamos ser movidos por sentimentos, emoções e pelas nossas vontades. Você lembra da imagem do templo? Paulo, no capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, ele vai dizer assim, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito. Isso é uma figura muito usada entre os irmãos, porque se nós somos um templo, então, esse templo tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e os santos dos santos. Não é verdade? Você tem lá a imagem do templo. Todo o átrio onde tinha o sacrifício. Depois você tem o santo dos santos, onde fica o candeeiro. Depois você tem o santo lugar. Depois você tem o santo dos santos, onde fica a arca da aliança. Na arca da aliança você tem a palavra de Deus, o ministério de Jesus e o pão que desceu do céu. Você tem o maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei. Veja que interessante. É ali que o Senhor fala com todo o povo. Então, se nós somos um templo, da mesma maneira somos assim. O Senhor precisa comunicar-nos essa unção no nosso espírito e depois ela vem, passa pela nossa alma, converte a nossa alma e vai convertendo de certo ponto aonde as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa razão começa a se converter às coisas espirituais. Então, agora nós começamos a andar no Espírito. E como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, não vamos mais cumprir as concupiscências da carne. Veja que interessante. E para isso nós temos várias citações bíblicas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, até o dia da redenção. Mas existe uma palavra do Senhor que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, quero abrir com os irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra do Senhor, quando ela nos é pregada de uma maneira coerente, de uma maneira sincera e verdadeira, ela vai fazer essa distinção do que é da sua alma e do que é do espírito. Irmãos, e a nossa alma, no grego existe 4, mas 3 palavras para a tradução de vida. Existe a palavra zoe, que é a vida do espírito, a palavra psique, que é a vida da alma, e a palavra bios, que é a vida natural. Mas no português tudo é traduzido por vida, por isso que nós fizemos essa salada de fruta. E não conseguimos entender que nós temos uma vida no espírito, uma vida na nossa alma e uma vida no nosso corpo. Você não vai viver sem alma. Não, você não vive. Você não tem como dividir isso. E isso é o engano de alguns falsos mestres. Por exemplo, aqueles que dizem da doutrina da impecabilidade humana, eles separam o espírito da alma, o espírito do corpo. Então, o que peca é a matéria, o espírito não peca. Por isso que eles creem que os crentes não pecam mais. Você vê como fazem bagunça dessas coisas, porque não conseguem entender as verdades espirituais. Nós somos seres tripartidos, mas somos indivisíveis. Se tirar o nosso corpo, se acaba, o espírito volta ao Senhor. E você não vive sem alma também. Então você precisa da sua alma para comunicar as belezas insondáveis de Cristo nessa terra. Mas veja que interessante. Quando Adão pecou, Adão tinha esse espírito aceso. Ele, pelo seu pecado, a Bíblia diz, o dia que pecares, certamente morrerás. Adão pecou e essa comunicação do espírito foi tirada do ser humano. Então, aqueles que não são nascidos de novo, por isso que Jesus diz, é necessário nascer de novo. Aqueles que não nasceram de novo através da pregação do Evangelho, eles não têm essa luz acesa do Espírito neles. Eles vivem uma vida somente na sua alma. A sua ligação com Deus está interrompida. É por isso que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo, é como se alguém acendesse a luz do nosso espírito. Então, o nosso espírito acende dentro de nós. Então, agora você tem novamente uma comunicação com Deus através do seu espírito. Isso nós precisamos entender. Porque nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. Em tempos que a palavra do Senhor tem sido pregada e tem exercitado somente a alma dos irmãos. E não tem feito com que os irmãos pudessem pensar e exercitar as suas faculdades do Espírito. Eu me lembrava essa noite que eu preguei essa palavra 20 anos atrás numa reunião de pastores. E quando eu li esse versículo, se levantou 3 pastores e falou, onde que está escrito isso na Bíblia? Porque eles tinham um sistema de discipulado onde um irmão se sujeita a outro irmão e aquele irmão precisa comunicar todas as verdades do Senhor para aquele irmão. Isso é verdade, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Mas nós precisamos exercitar os nossos irmãos para que eles possam exercitar a sua fé e escutar a palavra de Deus dentro do seu espírito. Senão as pessoas começam a ser só dependentes de nós e não dependentes do Espírito Santo de Deus. Isso é bom para aqueles que querem aquele efeito manada. Você sabe o que é um efeito manada? Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco vem um monte de pessoa atrás de ti, daqui a pouco está todo mundo olhando para ti e falando assim, e agora? O que nós vamos fazer? Ah, e João combate isso ferozmente. João diz, não, vocês não são assim. Mas nós não somos assim. Nós temos, quanto a vós outros, a unção que deles recebeste, permanece em vós. Não sai de você, irmão. Não sai de mim. E sabe, quando ele começa esse capítulo, ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, capítulo 2, verso 1 de 1 João, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos pecados de vocês, nossos,
E não somente os nossos, mas pelos pecados de todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente cai, a gente pensa, pelo engano do pecado, que essa unção não sai. Ela sai de nós. Mas nós somos filhos de Deus. E quando essa unção ela entra em nós, ainda que quando nós erramos, a palavra diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dentro de você, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Se eu e você tivermos essa consciência, nós vamos cuidar para ver quando que nós vamos errar com o Senhor. E veja que interessante, ela permanece em vocês. E não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Nossa, irmãos, são tantos mestres. E hoje, com a internet, mais ainda. São milhares e milhares e milhares de vídeos distorcendo a palavra de Deus. Querendo manter o povo de Deus como um rebanho no seu arado. São pastores de si mesmo, onde o seu Deus é o seu ventre, como diz lá em Pedro, capítulo 2. Eles são exercitados na avareza. E eles querem colocar essa condição no povo de Deus, que o povo de Deus precisa seguir eles. Mas João disse, não, nós não somos assim. E o verdadeiro irmão que prega a palavra, ele precisa comunicar a você que você, irmão, por mais novo que você é na fé, se você nasceu de novo, você tem a unção que vem do Espírito Santo de Deus. E ela se comunica no seu espírito. E ela vai se comunicar de uma certa forma, que ela vai começar a dividir dentro de você o que é da alma e o que é do espírito. Aí, às vezes, você se pega pensando que, nossa, quantas vezes eu servi o Senhor somente na minha alma, me emocionava e chorava, e saía daquele lugar, às vezes, pior do que entrava. Ou chegava numa reunião, saía de lá e pensava assim, nossa, como eu saí leve daqui. Mas naquela semana, aquela leveza passa e parece que o tormento volta, porque essas coisas são ministrações para as nossas almas. Querem pegar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É por isso que, geralmente, quando você vai num lugar e aquele pastor está falando aquela palavra tão linda, você pega aquele teclado, com aquela música no fundo, né? E você pensa, não, isso não tem nada a ver. Não, irmão. Tem tudo a ver. Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito. E quando você começa a crescer no Senhor Jesus, você começa realmente, pela palavra de Deus, dividir o que é da alma e o que é do espírito. Daí você se assusta. Nossa, como eu servi o Senhor somente na minha alma. E o que ele se comunicava no meu espírito, eu não conseguia fazer. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós temos o velho homem dentro de nós, e ele está forte dentro de nós. O novo homem, ele precisa ser alimentado, irmãos, para que nós consigamos ter essa sabedoria de discernir o que é do espírito e o que é da nossa carne. Porque se nós não termos esse discernimento, nós não vamos conseguir ter uma vida cristã equilibrada. Então você precisa saber que o Senhor se comunica no teu espírito. Por isso que Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Por isso que a palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler lá capítulo 4 de João, do Evangelho de João. Verso 27. Você sabe a cena que está aqui, não sabe? Sabe ou não sabe? O Senhor chega perto de uma mulher e diz, dá-me de beber. É isso ou não é? E o Senhor vai continuar dizendo assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes
que o Pai procura. Veja o verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então você precisa entender comigo nessa noite, irmão. E é muito prático. Às vezes nós nos emocionamos. Como às vezes a gente pode gostar de música e se emociona com a música do Roberto Carlos, né? Ou qualquer outra música que você gosta. Você escuta aquela música, ela te remete a um lugar, porque isso é a nossa alma. E a música tem essa praticidade de te mexer muito na tua alma. Então, às vezes, você está escutando uma música do Roberto Carlos ou de qualquer cantor e você se emociona e chora. E, às vezes, você pode estar escutando algumas músicas cristãs evangélicas e chorar da mesma maneira. E isso não tem nada a ver com o Espírito. Veja que interessante. Jesus falou, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É espiritual. Nós precisamos aprender a tocar o que é espiritual. Porque se nós não aprendermos a tocar o que é espiritual, mesmo nós tendo a unção, nós não vamos obedecer à unção do Espírito Santo de Deus. E Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não vamos conseguir servir o Senhor de uma maneira equilibrada, nem mesmo louvar o Senhor nas nossas reuniões, se nós não louvarmos em espírito. E é muito interessante quando você consegue ter esse discernimento, ou começa a ter esse discernimento dentro de você. Sabe por quê? Às vezes, quando o Senhor fala no seu espírito, é algo que você não entende nem de onde veio. Mas você já pega os seus pensamentos, as suas emoções e as suas vontades contra aquilo que o Senhor te deu no Espírito. Porque o velho homem está muito forte dentro de você. E você enxerga isso no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo diz que o bem que ele queria fazer não fazia. Mas pegava os seus membros fazendo o mal que ele não queria fazer. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está nessa luta, ele está querendo entender o que é do espírito e o que é da sua alma, do seu corpo. E ele vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, vamos ler lá, irmãos. Verso 16 em diante. E você vai entender essa luta. E essa é uma luta de todos os cristãos. E quanto mais cedo nós entendermos essa luta, mais nós vamos nos inclinar para as coisas do Espírito. Mas assim, irmãos, o mundo, as palavras, os anticristos, o espírito do anticristo, ele vai te conduzir para as coisas da sua alma. Essa semana eu li um livro que eu li há muito tempo atrás também, chama-se O Poder Latente da Alma. E quando você lê esse livro, você vê que quando Adão pecou, existem muitos poderes da alma que Deus deixou latente. Você sabe o que é latente? É quando você bota quando você bota açúcar na água. O açúcar vai lá e fica lá embaixo. Quando Adão pecou, porque Adão, segundo a palavra de Deus, ele tinha alguns poderes, né, a mais que o nosso. Provavelmente usava a nossa mente de uma maneira 100%. Nós, segundo a ciência, usamos só 6%. Então, tudo isso que o ser humano tem ficou latente na alma do homem. Lá embaixo. E Satanás faz o quê? Ele sacode. Ele quer que você use a sua alma. Você lembra o que ele falou para Eva? Você precisa comer da maçã. Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. O que ele fez com a Eva? Está sacudindo a Eva dentro. Para quê? Para que Eva pudesse, na sua alma, tentar ser igual a Deus. Mas nós não conseguimos servir a Deus, nem adorar a Deus, nem pregar, nem fazer nada que chegue aos ouvidos de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Amém? Por isso que aqui em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim,
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazei as concupiscências da carne. Veja por quê. E ele vai explicar por quê. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Veja que interessante. E é assim, geralmente o Senhor diz não para nós, mas nós não queremos o não de Deus. Nós queremos fazer o quê? O nosso próprio querer. Não é verdade? Irmãos, isso é algo tão prático, porque para todas as situações que nós passamos no mundo, nós temos a unção dos santos. Para todas. A palavra diz que ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Não é só para que você pensa que é algo do Senhor, não, irmão. No seu serviço, na sua casa, no seu carro, você tem a unção dos santos. E ela vai te ensinar como proceder em cada atitude. Por quê? Porque a carne vai militar contra o espírito e o espírito contra a carne. E o espírito aqui é com letra maiúscula. Por quê? Porque esse espírito, que é o Espírito Santo de Deus, se comunica onde? No seu espírito. E a sua carne não vai querer essa comunicação. Ah, nós vamos ter muitos subterfúgios, irmãos. Nós questionamos. Não, mas se eu não fazer isso, não vai acontecer. Eu preciso ser assim. Isso é o homem, isso é a carne lutando contra a palavra de Deus. Mas o escritor aos Hebreus deixou muito claro para nós que a palavra de Deus, ela é essa espada que ela pode dividir espírito e alma. E você precisa ter essa certeza no seu coração, que você precisa andar a Deus e servir a Deus no seu espírito. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, verso 9. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito. E veja, muitos abandonaram Paulo porque se deixaram levar pelas coisas desse mundo. Quando você vê os escritos de Paulo, nos seus últimos escritos, ele olha para trás e dá alguns nomes de irmãos que amaram o presente século e abandonaram ele. Demas abandonou os irmãos. Por quê? Porque amou o presente século. Demas não teve um discernimento espiritual de como servir o Senhor, como louvar ao Senhor e como andar nesse mundo escutando a unção que nós recebemos do Senhor. E essa unção ela é tão poderosa que ela nos ensina acerca de todas as coisas. Veja que interessante. Primeiro, você precisa entender que você tem a unção dos santos. Você nasceu de novo, irmão? Você tem a unção dos santos. E ela permanece em você. Ela não é retirada de você. E além de você ter e ela permanecer em você, ela vai vos ensinar em toda a verdade. E você pode entender assim, poxa, mas tem vezes que vai contra tudo aquilo que eu penso, e pode ser que sim, mas você precisa entender que o apóstolo João continua dizendo que ela é verdadeira. Isso que você sente, esse chefe dentro de você, que quando você está fazendo algo errado, pesa o seu coração, isso é verdadeiro dentro de você. Isso é o mais verdadeiro que você tem dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso psique, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas vontades, a nossa alma, muitas vezes, ela é formada de muitos traumas que nós temos. E quando nós vamos desenvolvendo a salvação, nós vamos identificando esses traumas. Por que eu ajo aqui, assim, dessa... Porque isso acontece. Porque nós fomos formados assim. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa em Deus para salvar as nossas almas. Então nós vamos convertendo essas almas tão danificadas, cheias de traumas. Traumas, às vezes, que só você conhece. Mas você sabe que você tem lá. E você sabe porque você age assim. Você sabe porque acontecem coisas com você. São traumas que aconteceram com você. Mas creia que você tem a unção dos santos. E quando você entende que você tem a unção dos santos, você vai ver que você precisa escutar
Espírito Santo de Deus dentro de você. E chega uma hora na vida do cristão que nós precisamos exercitar isso. E é por isso que quando nós vivemos num sistema religioso, onde as pessoas são acostumadas a terceirizar o seu serviço, a terceirizar as coisas que elas têm para fazer, quando você precisa exercitar essa unção que está dentro de você, você não consegue reconhecer. E daí você se abala. Você não consegue ter uma vida cristã equilibrada. Então você vai a um pastor, a um padre, a um papa, e você se aconselha, mas nada muda. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser implantada no seu coração. E quando isso acontece? Quando você entende que você é um canal de Deus. Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então você não precisa terceirizar, mas você precisa exercitar aquilo que está dentro de você. E se nós temos a unção do Santo, ela nos ensina acerca de todas as coisas. Aí ela vai nos ensinar, então, a nos submetermos aos irmãos. Você entende? Não é uma coisa de insujeição. Porque aqueles que têm a unção do Santo são os irmãos que são sujeitos uns aos outros. Porque ela nos ensina a permanecer em Cristo. Quando fala, você precisa permanecer em Cristo. Então você olha para a vida e obra do nosso Senhor. O próprio Deus encarnado, sendo reverente, sendo obediente, sendo submisso, sendo humilde, sendo manso de coração, nos ensinando desde o começo que os últimos serão os primeiros. Mas, como é difícil seguir a palavra do Senhor. É por isso que, às vezes, quando nós estamos em lutas internas, nós pegamos os nossos membros, como Paulo, fazendo coisas que nós não queríamos mais fazer. Você já teve um pecado que você não consegue vencer? E quando você está fazendo aquele pecado, entra aquela tristeza dentro do seu coração e diz, Senhor, me ajuda. Eu não consigo vencer. Esse é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Essa é a guerra interior dos crentes. E é isso que acontece com Paulo no capítulo 7 de Romanos. Mas veja que interessante, irmãos. Graças ao Senhor pelo capítulo 8 de Romanos. Porque no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer assim, capítulo 8, verso 1, vamos ler lá, irmãos? Paulo sai dessa constante luta e diz assim, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe um exemplo muito prático para isso aqui, irmãos, que os irmãos sempre contam e nós aprendemos com os irmãos, que é, nós temos a lei da gravidade, né? Temos ou não temos? Se eu largar essa garrafa aqui, ela vai cair e não tem jeito. Isso nós podemos comparar com a lei do pecado e da morte. Se largar o ser humano, o que acontece? Tchau. Você já tem o mal dentro de você. Como os irmãos diziam no passado, você tem todas as ferramentas, irmãos, para ser o pior ser humano que existiu dentro da Terra. Todas as ferramentas já estão dentro de você. Você já tem isso. Mas graças ao Senhor pela lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito é como se fosse a lei da aerodinâmica que o homem descobriu do Senhor. E a aerodinâmica, então, faz com que, mesmo que a lei da gravidade te puxe para baixo, você não vai para baixo, porque você descobriu a lei da aerodinâmica. Então você plana, flutua, por mais que ela te puxe para baixo, a lei da aerodinâmica te mantém nos lugares altos. Isso é a lei do Espírito e da vida. Ela te livrou da lei
do pecado e da morte. Veja que interessante. Nós temos isso dentro de nós aonde? No seu espírito, irmão, no meu espírito. E nós precisamos exercitar isso porque, como nós sabemos, nós vivemos nos últimos dias. Não vivemos? E se nós lermos o que a palavra diz sobre os últimos dias, nós vamos nos assustar. Queria ler com os irmãos capítulo 4 de 1 Timóteo. Veja que interessante. A palavra diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente. Então espere aqui, irmão, o Espírito está afirmando alguma coisa. Para você pode ser apenas mais uma palavra que o irmão vai ler e você não vai entender nada. Mas se você receber essa palavra e ela entrar pelo seu ouvido e ela alcançar o seu coração, você vai entender que essa palavra foi uma palavra ungida pelo Senhor. E o Espírito está falando o que vai acontecer nos últimos dias. E se o Espírito está falando, nós precisamos dar atenção para que o Espírito fala. Porque se nós não dermos atenção para o que o Espírito fala, nós vamos estar militando contra o Espírito. Vamos estar dando lugar à carne e não ao Espírito. E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E essa é a nossa época. É isso que nós vivemos hoje. E Paulo não está falando de Buda, Paulo não está falando de algo fora do meio cristão. Paulo está falando para uma igreja. Paulo está falando aqui para o irmão Timóteo. E ele diz que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé. O que é se apostatar? É voltar atrás. Então você precisa ter algum tempo fé para poder se apostatar. Por quê? Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. E se nós pudéssemos olhar e ver a quantidade de coisas que foi introduzida no meio do povo de Deus, exatamente nesta hora, quantas doutrinas de demônios e quantos ensinos enganadores estão sendo ensinados. Mas às vezes nós não damos atenção, mas a palavra diz que o Espírito expressamente diz, afirma. Ele não está dizendo que talvez, irmão. Ele está dizendo que acontece isso, irmão. Isso está no nosso meio. Isso pode estar no nosso ambiente. Pedro diz, enquanto se banqueteiam-se convosco. Por isso que nós precisamos colocar tanta atenção na unção que nós recebemos do Senhor. Sabe quando você escuta uma palavra que não desce bem a você, assim? O cheiro não... Esse cheiro está estranho. Isso não parece muito bem para mim. Isso, irmão, é a unção dos santos. Mas veja que guerra interior. Como que você vai conseguir descobrir isso? Ah, irmão, somente com a santificação. Sabe por quê? Quanto mais você se exercitar na fé, quanto mais você exercitar o seu espírito, quando o Senhor falar com você, você já vai reconhecer de pronto, porque você está acostumado com Ele. Isso acontece com o nosso cotidiano, né? Eu estou acostumado com a Rice. Então, no meio de 50 pessoas, a Rice falar, eu consigo discernir normalmente o que é a voz da Rice, porque eu tenho um relacionamento com a Rice. E essa intimidade vem de um relacionamento. Se você não tem um relacionamento com Deus, Deus pode estar berrando para você e você não entende. E ele berra tanto, irmão. Certo irmão dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Sabe por que a gente sofre? Porque o Senhor está falando, e nós não queremos entender. Aí ele faz com que aconteça alguma coisa para que nós possamos escutar a sua voz. É igual aquele pai que fala com o filho.
Fala assim, Lucas, ele não me escuta. Lucas, Lucas, Lucas. Aí eu vou lá e dou um tapa. Lucas dele. Aí você escuta, Lucas. Quando você recebe um crequinho, você escuta. Assim somos nós, os seres humanos. Mas João está dizendo assim, irmãos, nós temos a unção dos santos. E nessa unção não temos a necessidade de que alguém nos ensine. E ela permanece em nós. E ela nos ensina a respeito de todas as coisas. E ela é verdadeira e não mentirosa. E ela faz com que você permaneça em Cristo. Porque é ela que te ensinou isso. Mas, irmãos, é uma guerra tão grande e é tão difícil falar sobre a unção do Senhor, porque os espíritos enganadores se transfiguram em ministros de justiça. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai dizer assim, não é de se admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, porque Satanás se transfigura num anjo de luz. Então você tem tantas guerras. Tem uma guerra interna da sua carne, você tem uma guerra externa, Satanás colocando dardos na sua mente, e você tem a voz do Espírito Santo. Você precisa ter discernimento. E como é que vem esse discernimento? Esse discernimento vem com a santificação. E a santificação é para isso. Esses dias um irmão me chamou e falou, irmão, eu queria fazer um jejum. Queria que tu me ajudasse num jejum. Eu pensei, para que esse jejum, irmão? Eu quero fazer isso e aquilo, eu queria jejuar para que desse certo. Irmão, o jejum não é para isso, irmão. Você não jejua para comprar um carro, não. Isso não é a palavra do Senhor, não está isso na Bíblia. Não, irmão. O jejum é para santificação. Para você ficar mais próximo do Senhor. Não é para você comprar um carro. Ô, irmão, está uma briga no... Quero jejuar e orar. Vou jejuar, irmão. Vou jejuar 40 dias para receber poder de Deus. Nossa, irmão. Para que serve o jejum? Para você se aproximar de Deus. Certo irmão fez 40 dias de jejum. E ele dizia que ele voltou dos 40 dias de jejum e não sentiu nada diferente. E daí eles foram numa lanchonete, os irmãos, e ele, como estava vindo de um jejum, ele pediu só um suco. Eu quero um suco de maracujá, por favor, sem açúcar, ele pediu. E daí, quando ele veio aquele suco para ele pegou aquele suco e tomou, ele chamou o garçom, por favor. E o garçom veio, e ele disse assim, eu pedi o meu suco sem açúcar, você trouxe com açúcar. E o garçom disse, não, esse suco está sem açúcar. Então o irmão entendeu que o jejum dele fez ele ficar mais sensível a essas coisas. Quando nós jejuamos, e devemos jejuar, o nosso jejum é para quê? Para que nós fiquemos mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É só para isso, irmão. Não jejue para comprar uma casa, não. Não faça isso. Não unge o seu carro, não, irmão. A unção não é para isso. O ambiente que nós estamos é santo porque os santos estão nesse ambiente. Esse ambiente aqui, sem ninguém aqui, não é santo. Não é nada. Ora, Estevão morreu porque pregava isso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Onde ele habita? Ele habita em nós, quando nós nos reunimos. Então, aqui é um ambiente santo, porque os santos estão aqui. Não porque aqui precisa ser, nós precisa cuidar da igreja. Não, irmão, quando falamos em cuidar da igreja, temos a visão de cuidar uns dos outros. Isso precisa crescer no nosso coração, porque os dias são maus, irmão. Nós estamos brincando com coisas, e às vezes pessoas que nós amamos estão sendo enganadas, ou enganando e sendo enganada por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios. Isso é muito perigoso. É tão perigoso que é tão difícil pregar sobre isso. Veja o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2. Preciso ler com vocês para finalizar, irmãos.
Veja o que Pedro vai falar. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Veja o verso 2. E veja se não é isso que está acontecendo. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será difamado o caminho da verdade. E veja que interessante, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Amém? Veja que interessante. Em Apocalipse capítulo 18, verso 11 em diante, o apóstolo vai dizer sobre o comércio de almas. Nos últimos tempos farão comércio de muitas coisas. Comércio de almas. E nós chegamos nesse tempo, irmão. As pessoas hoje fazem tudo por seguidores, irmão. Você vê pessoas que se dizem cristãs, que você não pode falar nem A nem B dele. Ele já vai lá, já faz um videozão se defendendo. Isso é evangelho, irmão? O Senhor sofria e da sua boca não saía nenhuma palavra para se defender. Ele, como uma ovelha muda, sofreu calado. Mas hoje é tudo por seguidores. E daí você começa a ver como a palavra do Senhor começa a se transformar na realidade do nosso tempo. Pessoas fizeram de culto o evangelho como se fosse um terreno de macumba. E eles saltam e berram e gritam, tudo para pegar você. Tudo para pegar você. Como uma presa, para você pensar que são servos de Deus. E nós pensamos assim, não, irmão, nós devemos seguir e não falar essas coisas. É como se você visse uma pessoa com os pés num desfiladeiro. E daí você pode falar para a pessoa assim, não dê mais um passo, porque você vai cair. E você não fala. Mas os irmãos, eles falavam. E se você vê os escritos de todos os irmãos, eles sempre falaram. E nós precisamos cuidar, irmãos, porque nós vivemos nesse tempo, num tempo de engano, num tempo de juízo do Senhor. E é tão difícil pregar a palavra do Senhor, porque muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa destes será difamado o caminho da verdade. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós temos a unção dos santos. E ela nos ensina a respeito de todas as coisas. E ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Ela vai ensinar eu e você a permanecer em Cristo. Nessa luta constante dentro de você. Essa luta constante contra o império das trevas. E nós precisamos entender que nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Sabe quando você entender que isso que fala dentro de você é o Espírito Santo de Deus comunicando a unção de Deus sobre você, e essa unção consegue te ensinar a respeito de todas as coisas, então você começa a deixar de fazer muitas coisas que você faz, porque você começa a escutar a voz do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor começa a clarear cada vez mais a sua visão. Você começa a crescer na graça e no conhecimento. Então, quando você chama um palavrão, aquilo acende uma luz dentro de você. É um sinal vermelho. Você não pode mais fazer isso. É o Espírito Santo que comunica isso dentro de você. Isso não é religiosidade.
Isso é o Espírito impedindo você de ter palavras sujas, palavras baixas na sua boca. É o Espírito Santo que está dentro de você que não deixa você ir em alguns lugares. Lugares onde não são um testemunho da graça do Senhor. É o Espírito Santo, é o chefe dentro de você. Os irmãos lembram daquela história do vinho? Quem lembra que levanta a mão? Não lembra, né? Já contamos faz tempo, né, irmão? Daquele pastor que pregou a palavra numa cidade e foi embora. E aquele irmão ficou ali. Ele não tinha quem ensinar ele. E numa janta ele sentou com a esposa, abriu uma garrafa de vinho, abriu, olhou para a esposa, olhou para o vinho. E agora? Ninguém me falou nada sobre isso. E ele falou para a esposa, me é lícito tomar vinho? A esposa falou, não sei. E ele ficou esperando o pastor voltar lá. Depois de um ano, o pastor voltou lá. E ele só esperando o pastor para perguntar, né? O pastor chegou ali, ô pastor, preciso falar contigo. E o pastor chegou prontamente e disse, pois não, meu filho. E ele disse, me é lícito tomar vinho? O que o pastor fez? O pastor falou assim, dentro de você, o que está falando com você? E ele falou assim para o pastor, o meu chefe dentro de mim me diz para não tomar mais vinho. E o pastor disse, se o teu chefe dentro de ti falou isso, então obedeça-o. Porque para uns podem e para outros não podem. Como é que você vai julgar isso em você? Qual é o seu comportamento quando você bebe, irmão? A Bíblia nos diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há dissolução. O que você faz? Você não sei. Eu não. Para mim, o meu chefe deixa só se tomar, mas nem tomo. Talvez você possa. Cada um tem um chefe dentro de você. Mas se nós escutarmos com exatidão a palavra do Espírito Santo na nossa mente, e eu perguntasse para você ou para mim que beba, o que o teu chefe dentro de você fala? Ah, irmãos, muitos que têm a consciência cauterizada vão estar cheios de argumento, né? Não, mas eu posso, porque não acontece nada, e não estou falando aqui que não devemos beber ou tal, nós não devemos nos embriagar. Aqueles que podem beber, amém, irmãos. Vocês não envergonham o nome do Senhor quando vocês bebem? Não, então? Amém. Mas se vocês envergonham, não bebam mais, irmão, não. Essa é a palavra do Senhor. Se quando você bebe, você envergonha o nome do Senhor, não beba mais, irmão. Para você beber é terrível. E nós temos essa unção dentro de nós. Precisamos perceber isso, irmãos. Porque daí sim, nós vamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não é um legalismo, nem um liberalismo. Isso é o Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Aí nós temos os legalistas. Tudo é proibido agora. Por quê? Porque é difícil escutar a unção. Então eles querem colocar regras nos irmãos. É proibido isso, é proibido isso. Mas a Bíblia não proíbe. Mas nós proibimos isso, está tudo proibido. Aí nós temos os liberalistas. Não, pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda usa um versículo fora de contexto. Não posso, né, irmão? Posso. Será, irmão? O que o chefe dentro de você fala com você? Nós temos a unção. E que unção, né, irmão? Ou seja, nós somos os indesculpáveis. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém vos ensine. Então você não precisa perguntar para mim, eu posso beber, Israel? Eu vou falar, você que sabe, irmão. Você que sabe. Ah, irmão, eu posso ir em tal lugar? Você que sabe, irmão. Você que sabe. Ah, irmão, eu posso... Você que sabe, irmão. Você conhece a carne que habita dentro de você. E às vezes é de admirar como os irmãos brincam com a carne. Né? Não brinque com a sua carne, irmão. Como eu disse, para mim e para você, não só para mim e para você. Nós já temos tudo aquilo que precisamos para sermos os piores seres humanos do mundo. Já está aqui dentro.
Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que é esse chefe dentro de você. E se esse chefe diz para você não fazer, não faça. Se esse chefe, quando você está quase mentindo no serviço para não ser punido, né? Uma mentidinha, né, irmão? Já a psicologia diz que a mentira é um modo do ser humano de defesa, né? Eles estão... o liberalismo está liberando tudo, irmão. Então ela pode mentir, porque é um modo de defesa. O ser humano mente para se defender. É. Mas a Bíblia diz que mentir é pecado. Por isso que a palavra de Deus ela vai dividir a alma de espírito. Você quer ficar com a sua alma, com os seus argumentos, tudo bem. Mas os filhos de Deus precisam ficar com o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que roubar é pecado. É? Mas isso não foi bem um roubo, né, irmão? Não foi bem um roubo. Né? Eu peguei assim, sem alguém ver. Ah, irmão, são argumentos tão superficiais. A palavra diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. Ah, mas eu devo, mas é para o banco, irmão. Não é para ninguém, é para uma instituição. Será, irmão? Por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela vai cortar, irmão, mas glória a Deus por isso. Ela vai dividir os nossos pensamentos, a nossa emoção e a nossa vontade, daquilo que é espiritual, da comunhão com Deus, da nossa intuição. Sabe, irmãos, o Senhor te dá tanta intuição, e você olha para um lugar e você já sabe, não posso ir lá, porque a unção não me deixa ir lá. Porque daí a unção que está dentro de você começa a governar a sua vida. Aí você é governado pelo Espírito. Aí quando você canta no Espírito, em verdade. Aí quando você serve o Senhor no Espírito. Quando você aconselha um irmão, você aconselha um irmão no Espírito. E nós precisamos exercitar isso, sabe por quê? Porque a igreja é um conjunto de irmãos. Somos pedras que vivem. É um ajuste de cada parte. Não é verdade? Efésios, capítulo 4. Nós temos uma promessa que é o alvo do cristão, que é o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Como que nós vamos chegar aqui, irmãos? Escutando a unção que nós recebemos dele. E essa unção fala no nosso coração. Ela fala até se você deve dar ouvido para mim ou não. Ela está falando com você agora. Que você não esteja na defensiva. Ah, não vou fazer isso. Eu não quero ser um crente assim. Eu quero ser um crente mais ou menos. Eu não estou pronto para isso ainda. Isso é o começo, irmão. Isso é o início da vida cristã. Isso é os primeiros passos do Evangelho. Porque nós precisamos, irmãos. Porque no verso 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que o Senhor distribuiu tantos dons? Para que nós todos cheguemos nessa unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade da estatura, da plenitude de Cristo. Para quê? Veja, para que não sejamos mais como meninos agitados. Então veja, quem não escuta a unção é um menino agitado que é levado por todo o derredor, por todo o vento de doutrina. Saiu uma doutrina nova, lá vai o irmão. Saiu um movimento novo, lá vai a pessoa. E o apóstolo fala isso expressamente, para que não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro, ao derredor, por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pelas astúcias, conduzem ao erro.
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo. Veja o verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, pelo auxílio de todos. É por isso que eu tenho uma necessidade. Sabe qual é a minha necessidade? Que os irmãos funcionem. Porque eu preciso do ajuste de cada parte. Por isso que nós somos devedores uns para com os outros. Porque a igreja não é um irmão que governa. A igreja Cristo governa. A responsabilidade desse culto não é minha, não é do Marcelo. É sua, irmão. É sua também. Não é só minha. Às vezes a gente fica descansado, vai ter reunião. Eu não posso fazer nada, mas vai ter reunião. Você precisa ter responsabilidade. Isso já é a religiosidade, já é o campo que o diabo ganhou no meio dos cristãos. A responsabilidade do culto é nossa. Todos nós, com o ajuste de cada parte. Segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Cada parte, cada um de nós, temos um serviço na casa do Senhor e somos responsáveis pela reunião dos irmãos. Cada um de nós. Isso é escutar a unção que vem do Senhor. Porque senão nós vamos estar aqui domingo após domingo com irmãos que são espectadores. Não se envolvem com as coisas do Senhor. Por quê? Porque não estão escutando a unção do Senhor. Porque é pela palavra de Deus que nós vamos começar a deixar de andar como irmãos almáticos, movidos por sentimentos, por emoções, por a nossa vontade, e vamos começar a andar no Espírito. A palavra é apta para isso. E a palavra diz que é com o ajuste de cada parte, cada função. E nós estamos querendo percorrer esse caminho da santificação. É o caminho correto para nós, irmãos. Possamos conseguir alcançar essa estatura que Paulo diz aqui, para que não sejamos mais, irmãos, como meninos agitados, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina, que com a artimanha dos homens eles induzem ao erro, mas seguindo a verdade. Como é que você vai seguir a verdade? Escuta a unção, irmão. Ela está dentro de você. Ela vai ensinar você a respeito de todas as coisas. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade